quanto ao tempo e a hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Tempo, um bem com hora contada para acabar. No Apocalipse de São João, capítulo 12, versículo 12, é dito a respeito do demônio que entrou em batalha com São Miguel. Batalha esta descrita nesse mesmo capítulo. E Miguel e seus anjos venceram o demônio e os seus subordinados anjos decaídos, que ele partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Se existe alguém que sabe valorizar o tempo, é o diabo. Eu vou repetir: ai de ti, ó terra, porque o demônio partiu furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando sabemos que pouco tempo nos resta, procuramos, antes de tudo, aproveitar o tempo. Realidade que se esgota e não se renova. Não é um bem renovável. O Salmo 89 diz que 70 anos é o tempo da vida de uma pessoa. Os mais fortes chegam aos 80, mas a maior parte do tempo é sofrimento, é angústia. E continua o salmista: dai-nos, Senhor, a sabedoria para contar o tempo. Voltando à situação dramática de que a notícia de que a doença é incurável, de que a pessoa foi desenganada pela medicina, salvo a excepcional possibilidade de uma intervenção miraculosa de Deus para prolongar a vida de uma pessoa, o desenganado é, dentre todas as pessoas, aquele que mais valoriza o tempo. Tempo desperdiçado, isso não somente pode trazer consequências para o futuro. O jovem vagabundo que podia estudar e não estudou, que podia fazer um curso e não fez, que foi levando a vida com a barriga e abusou da bondade e da paciência dos seus pais, que estragou o dinheiro precioso dos seus pais para garantir uma formação primorosa naquela escola particular, e por aí vai, e deixou o tempo passar. Na verdade, todo preguiçoso é, na verdade, um preocupado, mas um preocupado com futilidades, preocupado com as vaidades, com as coisas inúteis. Aliás, gravem isso, porque essa foi a frase que o Senhor, na parábola, dirigiu precisamente ao desgraçado que vai ser condenado, quanto a este servo inútil. Inutilidade não é somente não ser útil com coisas boas, é usar o seu tempo, suas capacidades, com o que não edifica. A vaidade, as coisas fúteis, aquelas coisas que não trazem nada de benefício para o seu crescimento espiritual. A noite foi feita para descansar. Não estou dizendo que durante a noite não se deva divertir-se, mas tudo com moderação. Imaginemos, com devido respeito,
a quem passa a noite inteira na farra, consulte, por favor, um bom médico, um psicólogo. O desgaste emocional, físico, psicológico, isso sem falar se tem bebida no meio, com a ressaca, o porre que traz consequências no dia seguinte, o déficit de sono que, se não vai ser suprido agora, restabelecido agora, juntamente com o déficit da semana que vem, do mês que vem, ou de dias seguidos, de fim de semanas seguidos, isso abrevia a nossa existência aqui na Terra. Eu citei esse exemplo, mas eu poderia citar muitos outros de tempo desperdiçado. Mas nosso Senhor é tão bom que vai mostrando qual é o preço que nós pagamos quando o desperdício do tempo, das capacidades, dos dons, o mau uso ou não uso de tantas potencialidades que Ele nos concede. Entrando já nos talentos, por favor. Nosso Senhor vai mostrando aquelas pessoas da nossa idade que vão galgando espaços, que vão conquistando vitórias, que vão avançando intelectual, profissionalmente, e aquela desgraça está ficando para trás. Pensa que eu tenho pena? Bem feito! E tomara que você continue a levar essas lapadas para perceber, lançando um olhar retrospectivo, e o palhaço que diz que quem vive de passado é museu, quem vive de passado, na verdade não é museu, é uma pessoa talentosa, porque olha para trás e percebe as oportunidades que foram dadas e eu as abracei. Chances me foram possibilitadas e eu não as desperdicei. Pessoas entraram na minha vida e eu olhei para elas. Hoje eu compreendo, elas foram uma bênção de Deus. Deus falou por meio delas, pelo seu sorriso, pelo seu conselho, pelas chances que elas me deram, elas que abriram portas para mim. Foi graças àquele acontecimento que eu dei uma guinada tremenda na minha vida. Tudo começou com aquele toque de Deus. Pessoa que talvez apareceu e desapareceu, nem sei onde está, ou pessoa que deu aquela sua contribuição, depois faleceu, morreu. A vida, olhando para trás, como ela é educativa, como ela é paradigmática, como ela é misteriosa. No livro do Apocalipse de São João, há uma censura que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz aos cristãos daquela comunidade, a comunidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica para os padrões da época, atual Turquia. Hoje só existem ruínas, uma das 7 igrejas do Apocalipse, mas uma igreja, uma comunidade de cristãos, numa cidade rica, numa cidade, chamemos com os critérios de hoje, um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano alto, uma cidade para a região bem mais rica, bem mais abastada do que as outras, e a comunidade cristã ali, por viver uma comunidade, numa cidade rica, relaxou, acomodou-se. Aí o Senhor manda esse recado óbvio: conheço a tua conduta, não és frio nem quente, és morno. E porque não és frio nem quente, nem morno, mas morno, estou para vomitar-te da minha boca. É a única vez que Jesus fala do seu vômito, o vômito de Cristo. Jesus vomitando, ou prometendo vomitar. Aí o próprio Jesus diz: eu te aconselho
a comprares ouro de mim, colírio para purificar os olhos. Tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu vou repetir. Em linguagem nordestina, vocês já perceberam que eu sou nordestino. Em linguagem nordestina, isso significa um lascado, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É o que eu sou. É o que os padres somos. É o que todos nós somos, sem a graça de Deus. Inútil é uma ameaça duríssima, intransigentíssima, mas que traduz a bondade do Senhor. O Senhor repreende aqueles que amam, eu castigo aqueles que amam, diz o Senhor em outra ocasião. E a repreensão, quando nós estamos acomodados, quando estamos sendo merecedores do qualificativo horroroso de inútil, não existe nada mais desmoralizante do que você, na sociedade, olhar para uma pessoa, as pessoas reputarem, esse não serve para nada. Existem inúteis de duas categorias. O inútil, que não quer fazer nada. Aí, esse é o mais grave, esse é o servo mau e preguiçoso do Evangelho. Preguiça, portanto, é algo desejado pela pessoa que não quer, não gosta, não pretende e mesmo apetite, não faz de jeito nenhum aquilo que é uma obrigação sua. E tirando o nível da obrigação, mesmo quando lhe pedem para fazer alguma coisa por caridade, por bondade, por generosidade, é óbvio, se ele não cumpre suas obrigações, portanto, faz por dever, quanto mais por generosidade. Aliás, pode-se dizer que uma pessoa preguiçosa é cumpridora do dever e é generosa? Eu não conheço preguiçoso que é bondoso. Aliás, se é bondoso, ele tem um estímulo para trabalhar, para cumprir o seu dever. Alguém já dizia que a felicidade da vida consiste em você conjugar dever com prazer. Se você cumpre a sua obrigação com prazer, você é a pessoa mais feliz do mundo. Agora, diga isso para um preguiçoso, nem perca o seu tempo, que ele vai sair pela tangente, mas vai encontrar tanta desculpa que não resta a você a outra coisa senão dizer: isso é uma lástima, isso é um estrupício, isso é uma assombração de porta de cemitério meia-noite, uma desgraça de quem eu devo manter distância. Vai-te embora, coisa horrorosa. Um preguiçoso, uma pessoa que, a bem da verdade, se você reparar bem, Deus concedeu tantas coisas para ela. Mas assim como por trás ou na frente de todo homem tem uma linda mulher, uma bela mulher, a da primeira leitura de hoje, vamos comentar daqui a pouco, por trás de todo preguiçoso existe um pai negligente. Quem cresceu preguiçoso, a culpa não é tanto dessa lástima, é da lástima que gerou esse rapaz. Com exceções bem excepcionais, com redundância e tudo, inculta a responsabilidade nas crianças dos primeiros anos e elas já aprendem a cumprir o dever. Até certo ponto, até certa idade, não é conveniente, até porque a criança não sabe arrumar a cama, colocar os sapatos no seu lugar, não deixar a roupa suja naquele canto, etc. Colocar os livros da escola no seu devido lugar. Acoche a criança, mostre para ela. A partir de certa idade é você agora que arruma a sua cama. Eu não vou arrumar mais porque você já sabe. E se não sabe, vem aqui que eu ensino. Depois de cama, vem mesa. Prepare o seu prato, faça o seu prato. Cozinha, ajude a lavar, ajude a passar.
a partir de uma certa idade, se a criança já é inserida nessa dinâmica, ela é uma potencial adolescente, não aborrecente, mas uma adolescente cumpridora dos seus deveres. Por trás de todo preguiçoso para estudar, para isso, para aquilo outro, existe um pai negligente, uma mãe ausente. A culpa principal é deles. E vocês são a prova. Quem foi adolescente, responsável no cabo da enxada, na cidade mais pequena do Paraná ou de outro estado, quem cresceu com escassez de recursos, com seu pai humilde, um agricultor, que não tinha muitos recursos, mas você acorda de madrugada para tirar o leite da vaca comigo, você vai cuidar das galinhas, você vai dar comida para os patos, você vai desbastar aquele jardim, você vai cuidar da horta. Todo mundo cresceu assim, ninguém morreu desesperado. E depois vieram para Londrina e aí continuaram esse legado de responsabilidade no cumprimento dos deveres, dentro de casa, no trabalho, um cidadão cumpridor dos seus deveres, que não atrasa o IPVA, o IPTU, o condomínio, o imposto de renda, enfim, e não vai. Claro, há situações em que, sem culpa sua, você não consegue honrar os compromissos. Mas, atenção, esse legado foi impregnado, foi incrustado na personalidade, lá no berço, de sorte que se cresceu com um senso de responsabilidade impressionante. Vamos então para o salmo que nós acabamos de cantar. Isso tudo traz felicidade, isso tudo traz autorrealização, isso tudo traz uma leve, bela, encantadora, fascinante convicção de que o dever cumprido com seriedade, a consciência de que certas coisas eu não posso deixar para amanhã, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E o responsável, não o negligente, mas o diligente, ele aprende isso desde cedo. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem do trabalho de tuas mãos. Lá atrás, talvez eu esteja me dirigindo aos mais idosos aqui, e eu convido a recordar o seu pai honesto e sua mãe decente, cumpridores do seu dever, que talvez a partir das 4 horas da manhã já se levantavam para garantir o café da manhã, para cuidar das crianças que ainda estão dormindo, porque tem que se levantar, tem que tomar café, tem que ir para a escola, e assim por diante. Ela faz uma coisa, ele faz outra coisa, e isso durante dias, meses, anos, para educar todos os filhos. Olhem para trás. Aquele homem honrado, aquela mulher impoluta, que desde cedo, talvez herdando isso do berço dos seus pais, dos seus avós, eu não posso ser um peso para ninguém. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. O preguiçoso não, pai dá tudo. O preguiçoso não fica esperando que o pai morra para, com o urubu na carniça, voar em cima da herança, ou viver encostado como uma lesma, como um sanguessuga, dependendo do pai, dependendo de fulano, dependendo de ciclano. Meu pai não vai me deixar, minha mãe não vai me abandonar, etc. O patrimônio da minha família vai me garantir. Esqueça isso! Crie seu próprio espaço, forme o seu próprio caráter, construa o seu próprio projeto. Esqueça por um momento o sobrenome do seu pai, o sobrenome da sua mãe, a fama de sua família, a tradição de sua família. Faça você mesmo a sua história, sem precisar daquilo que o seu pai tem. Ele lhe dá uma ajuda, mas avance
na longa aventura da vida, você veio ao mundo para trabalhar, para labutar, para, salmo de hoje, do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Sim, a felicidade tem um preço, tem vários preços, e um deles é o do suor derramado, das noites mal dormidas, do esforço heróico, de um sacrifício por vezes titânico e varonil para vencer na vida. Espelhem-se, por favor, naquelas pessoas batalhadoras, mas por favor, esqueçam as batalhadoras que não temem o Senhor. O Salmo diz: feliz és tu, se temes o Senhor. Escolha na dedo, na cidade de Londrina ou em qualquer lugar da face da terra, um temente a Deus extremamente responsável, que não pode, nem quer, nem deve perder o seu tempo com frivolidades, com coisas que não edificam. Sim, ele tem os momentos para se divertir, para tirar férias, mas na hora de trabalhar é um gigante, sempre temendo a Deus. Essas figuras, elas não podem ser esquecidas. São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, espelhem-se em mim, porque eu me espelho em Cristo. Imitem-me da mesma forma que eu imitei a Cristo, que eu imito a Cristo. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Há pessoas que não gostam de fotografias de pessoas falecidas da família. O que eu proponho, concretamente, já a partir de amanhã, na principal sala da sua residência, se você é o proprietário, pelo menos inquilino, mas você é quem compra lá, se ainda não tem, faça um levantamento. As fotografias dos seus antepassados, tementes a Deus, com esse perfil. Para quê? Para ter sempre em mente, no meu passado, na minha história, no histórico da minha família, eu tenho exemplos que me edificam. Eu tenho motivações que me ajudam, olhando para a foto deles, os que eu conheci, papai, mamãe, meus avós, etc. E os que eu não conheci, bisavós e assim por diante. Mas o que se diz deles, o que se afirma deles, eram pessoas extremamente tementes a Deus, responsáveis, trabalhadoras, felizes. Serás feliz, tudo irá bem, será abençoado todo homem que teme o Senhor. Tua esposa, uma videira bem fecunda, no coração de tua casa, os teus filhos, rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Vislumbrem essa cena aqui. Na cidade grande, é muito difícil de se conceber hoje, a não ser em raros momentos, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Ano Novo, sei lá, mas no interior, no tempo do seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua avó, era uma cena muito bonita. Primeiro, a quantidade de filhos, uma regra de filhos. Esses heróis não tinham medo, porque eram trabalhadores, porque confiavam na graça de Deus. Geraram 6, 7, 8, 9 filhos. Nenhum morreu de fome. Levante a mão quem é o irmão de 7 irmãos aqui. Levante a mão. Algum deles morreu de fome? Pronto. Levante a mão quem é irmão de 8 irmãos, ainda que faleceu. Algum deles morreu de fome? Pronto. Certamente, por trás dessa decisão, tem homens tementes a Deus. Gerar filhos é um bem. Ah, mas hoje isso e aquilo outro. Tem um filho de gastrônomos, tem 2 filhos, quero mais não. Ah, a vida está muito difícil. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa, todos sentados, brincando, comida para todo mundo, o máximo respeito, a oração, a educação em comer, não deixar nada no prato,
nada de desperdício. João capítulo 6, versículo 12: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqueles momentos felizes, inesquecíveis, coisas que passaram, certo? Enquanto realidades do tempo passaram, mas se ficou impregnado na memória e a Senhora procura traduzir isso para os seus filhos e para os seus netos, será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Assim, o elogio a essas mães corajosas que se submeteram. E naquele tempo não havia parto cesariana, não. Era tudo normal. Portanto, dores elas experimentaram para gerar tantos filhos, achando-os como um dom de Deus, como uma bênção. Vir ao mundo para sofrer, por que não evitar que eles venham ao mundo para passar tantas dificuldades? Deixa de ser besta, ateu. Ateu, tu não sabes o que é amor. O amor, mesmo sabendo que a pessoa amada vai sofrer, quer que ela exista, quer colaborar com o gesto criador de Deus, quer que ela venha à existência e quer amá-la e quer também receber amor. Essa é a mística dos pais de vocês que geraram 6, 7, 8 filhos e sempre confiando no Senhor foram abençoados na medida de suas possibilidades, foram educando os filhos. Houve um momento em que eles precisaram sair da cidade pequena porque não tinha ginásio, hoje não se chama mais ginásio, porque não tinha segundo grau, hoje não tem mais segundo grau, porque não tinha faculdade e com muito esforço alugaram uma casa na cidade grande para colocar os filhos. E só Deus sabe a que penas e duras penas aquele foi se formando, aquele outro também, e foi conquistando, galgando o seu espaço na sociedade, abriu o seu consultório, passou naquele concurso e a vida foi avançando. Mas, por favor, eu estou falando aqui somente no âmbito do temor do Senhor. As bênçãos foram caindo, as dádivas foram sendo derramadas como a chuva que caiu hoje, tão esperada na cidade de Londrina. Amados, depois desses 5 segundos de introdução, vamos aos próximos 5 segundos comentar o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Toda parábola de nosso Senhor tem um mistério, tem um quê de escondido, tem um abscôndito maravilhoso e inefável que nós precisamos descobrir. A parábola é sempre um gênero literário usado por Jesus, uma comparação, se nós quisermos em língua portuguesa, a metáfora para nos transmitir ensinamentos. A parábola de hoje, a parábola dos talentos distribuídos a empregados por um homem que ia viajar para o estrangeiro, ela tem uma dimensão de tempo e de eternidade. A parábola começa dizendo que esse homem ia viajar, no versículo 14, e no versículo 15 diz que ele viajou. Quem é esse homem? Primeiro, quem são os seus empregados? Segundo, quem são os bens que ele entregou aos empregados? Primeira resposta: esse homem é Jesus. Antes de subir ao céu, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus diz o seguinte aos apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Ou seja, o poder de Jesus ele concede aos apóstolos. A força de Jesus ele concede à igreja, a todos nós. Antes de subir ao céu, antes de padecer, no seu discurso de despedida, Jesus promete o Espírito Santo. Importa a vós que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não vos será enviado.
e quando ele for enviado, ele convencerá o mundo a respeito da justiça, que consiste em eu ir para o Pai, a respeito do pecado, porque o príncipe deste mundo já foi julgado e foi condenado, acerca da justiça, que consiste em dar a cada um, o Pai, o Filho vai ser dado ao Pai, a verdade que liberta vai ser dada a conhecer, a graça que Deus vai conceder vai ser derramada, vai ser espargida por todos. É um discurso longo, eu estou em poucas palavras sintetizando as promessas de nosso Senhor. E lhes entregou seus bens. Esses bens são dons do Espírito Santo. Chamemos, na lógica da 1 Coríntios capítulo 12, carismas, que são dons do Espírito Santo em benefício dos outros. Recebei o Espírito Santo. Recebei a força do alto. É a primeira palavra que Jesus diz aos apóstolos reunidos no cenáculo, presos com medo dos judeus. O Senhor lhes entregou os seus bens. Tudo que Jesus recebeu do Pai, Ele nos deu. Nada Ele nos escondeu. Olhem que frase bonita. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que pensa o seu Senhor. Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que o Pai me revelou. Vejam a bondade de nosso Senhor. Nada nos falta para crescermos em santidade. Se temos pela inteligência a capacidade de conhecer a verdade, temos pelo Espírito Santo a possibilidade de cumprir a verdade. Pela inteligência eu a conheço, pela força do Espírito que potencializa a minha vontade, eu sou capaz de cumpri-la. Tudo posso naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. Quais são esses bens? São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz: o que tu tens que não tenhas recebido? Ou seja, tire o pecado da sua vida e o resto são os bens de Deus para você. A única coisa que é sua em absoluto é o pecado que você comete. O resto é um bem de Deus. Querido fumante, os pulmões, os dois que Deus lhe deu, são um bem que Deus lhe deu. Você entendeu o pecado do bispo? Querida pessoa que bebe, o fígado que Deus lhe deu é um bem. Você entendeu o pecado educado do bispo? Pois bem, não vai reclamar mais na frente quando esse bem estiver estragado. Mas não apenas do ponto de vista da constituição física, mas também a capacidade de entender e de crescer no entendimento, a capacidade de amadurecer, a capacidade de aconselhar, de se humilhar, de rezar, de praticar a caridade, de conhecer. Crescei e multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. Pararam para pensar que cada verbo tem, pronunciado por Deus a Adão e Eva, tem uma potencialidade elaborativa. Crescer não é o crescimento gerando filhos. Gerar filhos é o segundo verbo. Multiplicai, enchei, povoai e submetei a terra. Vamos analisar. Já nascemos para trabalhar. É intrínseca a nossa aventura humana produzir, crescer, amadurecer, aperfeiçoar-se. O último versículo do capítulo 5 de São Mateus é: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Pois bem, crescer. O crescimento não somente físico, mas psicológico, intelectual, profissional. Por favor, senhores empresários, eu desejo que vocês possam aumentar a produtividade do trabalho de vocês, o número de funcionários, expandir
comprar equipamentos, tornaram-se microempresários, depois médios empresários, depois mega empresários. Uma cidade de 600 mil habitantes como Londrina, eu penso que ela tem muitos ousados e atrevidos que hoje têm um patrimônio que não tinham no passado. Crescer também profissionalmente, crescer espiritualmente. Não se conforme com a renda bruta, líquida, ou seja lá o que for, o faturamento, o lucro, sei lá qual é o nome que se dá. Seja santamente ambicioso. Jesus não proibiu sermos os primeiros, crescermos. Ele só disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos, a exemplo do Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Obter o primeiro lugar, desejar o primeiro lugar, passar no concurso, obter aquele emprego, aquele trabalho bem remunerado, estabilizar-se profissionalmente, realizar-se também economicamente. Jesus nunca proibiu isso, só colocou uma condição: quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servo, faça da sua vida um serviço, humilhe-se diante de Deus, tema o Senhor, o resto vem por acréscimo. Mateus capítulo 6, versículo 32: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Crescer, multiplicai-vos. Eu não vou falar desse verbo que eu já falei, do pai da senhora que é irmã de 7 filhos, do pai da senhora que é irmã de 8 filhos. O multiplicar, lógico, outros fatores têm que ser levados em conta do ponto de vista financeiro da família, pelo menos pontual, mas se resta para que Deus ofereça condições para você ter não apenas o filho que você tem, mas mais outro. Você já tem 2, tomara que mais outros, se você ainda pode, porque os filhos são um rebento de oliveira, a expressão de uma família abençoada, onde Deus não permite que faltem condições de saúde, coragem e ousadia para o pai trabalhar e, consequentemente, condições para alimentar, manter, educar, impulsionar e levar os filhos a seguir o seu próprio caminho. Multiplicai-os, enchei, povoai e submeter a terra. Encher a terra de quê? Encher a terra com o seu conhecimento. Use bem o seu celular. Se sua capacidade é de falar, por favor, use bem o seu celular. Chacrinha já dizia: quem não se comunica se trombica. Por favor, coloque o seu dom a serviço das pessoas. No final da missa, eu vou deixar um presente para vocês a respeito disso. 4.000 vídeos, como sinal de que nesses 12 últimos anos como bispo, eu não perdi o meu tempo. Eu sei que pouco tempo me resta. Eu tinha um amigo bispo, também alagoano, que morreu muito cedo, morreu durante a pandemia, Dom Henrique Soares da Costa. Ele morreu tão rápido, foi tão breve a passagem dele como bispo nesta terra, bispo de Palmares, Pernambuco. Depois da morte de Henrique, é que eu compreendi quão precioso é o tempo que me resta. Não tenho tempo para desperdiçar com gente que não teme a Deus e que fica na Igreja Católica dificultando, tirando a fé das pessoas, discutindo com esse tipo de gente. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que evangelizar. Eu tenho que aproveitar o dom que Deus me deu e deixar isso registrado. Esses 4.000 vídeos que vocês vão receber, se desejarem assistir, talvez eles não sejam muito úteis agora, mas daqui a 300, 400 anos, talvez, quem sabe, alguém assistindo as catequeses, as homilias, saia das trevas, se converta, porque eu vou prestar contas dos talentos que Deus me deu e não quero, na derrocada da minha vida, me apresentando diante do Senhor, ouvir de Jesus: bispo mau e preguiçoso, politiqueiro, que fala de tudo, que se preocupa com tudo, menos com a salvação dos fiéis, menos em instruí-los, em
fortalecê-los na fé, vá para os quintos dos infernos com sua mitra, com seu báculo. Eu tenho medo disso, viu? E sei que você é julgado com mais rigor do que vocês, porque Jesus disse: a quem muito for dado, muito será pedido. E eu tenho recebido muito, Deus me deu muito mais responsabilidades do que deu a vocês. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual, de acordo com sua capacidade. Talento era uma moeda cujo valor, mais ou menos, era também uma medida de peso, mas uma moeda muito preciosa. Mais ou menos, dizem alguns estudiosos que um talento era a soma do salário de um trabalhador durante 15 anos. Vamos colocar no mínimo no Brasil, o salário mínimo R$ 1.200 vezes 12 dá o valor humano. Então, 1.200 vezes 12 vezes 15. Vocês têm mais ou menos a ideia de quanto valia um talento. Portanto, o Senhor concede nessa parábola coisas valiosas para nós, coisas preciosas para nós. Sua saúde é preciosa, sua inteligência é preciosa, as capacidades que você desenvolveu na escola, na faculdade, na sua profissão, fizeram e fazem de você uma pessoa habilitadíssima, competentíssima. Se você não sabe, saiba. O presente está dado, a riqueza está aí na sua vida. E se dons e talentos não foram descobertos e aperfeiçoados, coloque-se diante do Senhor. Sempre é bom, sempre é possível, sempre você pode começar ou recomeçar. Existe uma riqueza desconhecida por você, dentro de você. O Senhor dá os talentos a cada um de acordo com sua capacidade. Aqui Deus não faz acepção de pessoas. Deus, na verdade, distribui o que é dele para quem ele quer. Cada um de nós tem uma capacidade social, uma capacidade familiar, uma capacidade psicossomática, pontual ou contínua, e Deus considera isso. Aquela pessoa lá do interior que saiu para a cidade grande e se formou em Londrina e agora é um profissional de sucesso na sua área, é uma pessoa conhecida e respeitada. Você pode até dizer do ponto de vista sociológico, em comparação com fulano que não teve as condições de uma cidade grande, que teve as condições de uma cidade grande, mas ele compreendeu: se Deus me deu um talento e aqui a minha cidade já deu o que tinha de dar, eu tenho que partir, eu tenho que admitir como dado objetivo. O que Deus me deu, Deus me deu. E não ficar aqui preocupado porque Ele deu mais condições para aquela outra pessoa, deu àquela família mais dinheiro, deu àquela família um patrimônio maior. Vai tomar banho. Eu tenho que trabalhar com aquilo que Deus me deu. A comparação só é boa na nossa vida quando ela se traduz em emulação, isto é, eu não quero me comparar com uma pessoa para me sentir rebaixado, nem quero me comparar com ela para sentir inveja dela. As boas comparações significam isso, não importa quantos talentos ela recebeu, mas as virtudes dignas de louvor dessa pessoa, que fizeram dessa pessoa uma pessoa de sucesso, uma pessoa que teme a Deus e conquistou o seu espaço, e conquistou e se realizou e está se realizando profissionalmente, espiritualmente e assim por diante. Portanto, eu estou um pouco preocupado. Se Deus Todo-Poderoso, em comparação com aquele bispo muito talentoso, com uma diocese grande, melhor, etc., Deus deu para ele o que ele julgou que devia dar para ele. Mas a minha preocupação não é essa, de ficar: Deus privilegiou aquele em detrimento de mim, Deus deu tanto para aquele e não deu para mim. Olhe para dentro de você e trabalhe com o que você recebeu de Deus. O que recebeu 5 produziu outros 5, mas os 5 que ele recebeu não se multiplicaram gratuitamente em outros 5. Ele compreendeu: Deus me deu isso, isso é o que Deus me deu, esse foi um presente. Cabe a mim trabalhar, me esforçar, aprimorar, aperfeiçoar, duplicar ou triplicar, se for o caso, os dons que Deus me deu. O mesmo compreendeu outro que recebeu 2 talentos. Portanto, cada um de nós tem uma capacidade.
que é condicionada pela família, pelo momento, pela cidade, pelo contexto histórico, pelos momentos difíceis ou fáceis que estão passando. Isso não significa dizer que a minha capacidade agora é a mesma de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Porque vejam aqui a educação do Senhor distribuiu a cada qual de acordo com sua capacidade. Se você hoje é capaz disso, esforce-se que amanhã você se torna mais capaz. A capacidade não é um dom fechado. A capacidade é uma possibilidade de se alastrar e de fenecer. A capacidade de você crescer é você quem faz sua capacidade. É você quem torna-se um receptáculo maior ou menor, de acordo com sua abertura a Deus. Portanto, Deus aqui, ao dar para um 5, a outro 2 e a outro 1, Ele considera a capacidade da pessoa. Mas a cada dia, nós temos a possibilidade, com a graça dele, de sermos mais ou menos capazes. De sorte que quem hoje tem uma capacidade reduzida, se entregar ao Senhor, se abrir a Ele, depois da manhã, daqui a 2 anos, sua capacidade fará de você uma pessoa que vai receber não 1, como recebeu hoje, mas 2. E daqui a 2 anos, a depender do seu crescimento, você que daqui a 2 anos será capaz de receber 2 talentos, daqui a 15 anos será capaz de receber 5. Portanto, a comparação é até certo ponto irrelevante. A comparação boa, essa sim, é de você se comparar com você mesmo. Quem eu era e como eu sou. Se em comparação com quem eu era, hoje eu sou menos, é hora de me poder. Eu não posso fenecer. Isso não é vida. Eu estou degringolando, eu estou fenecendo. Mas se em comparação com o passado, minha capacidade hoje é maior, não se conforme com isso. Você pode ser capaz, você pode ser muito mais capaz. Aquele que havia recebido um só, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Esse sem vergonha rabo de preguiça, ele tem uma coisa bonita que a gente tem que elogiar. Ele é cuidadoso. Ele não quer estragar aquilo que ele recebeu, porque o que ele recebeu não é dele. Então você tem que ter cuidado com aquilo que é dos outros. É uma virtude bonita? Sim ou não? Cuidar bem daquilo que você recebeu dos outros. Não é tão bonita assim não, porque essa desgraça é um medroso. Essa desgraça, esse rabo de palha, é uma lesma, é uma múmia paralítica. Já os outros, o que recebeu 5 talentos, trabalha com eles e lucra outros 5. E aquele que recebia 2 talentos, fez a mesma coisa. Depois de muito tempo, o patrão voltou para exigir a prestação de contas. Jesus vai voltar. Todos nós vamos comparecer diante dele para a prestação de contas dos nossos atos, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Acredite ou não, queira ou não, goste ou não, todos vamos prestar contas a ele dos nossos atos. Aspas, segundo aos Coríntios 5, 10. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos, para recebermos a recompensa pelo bem ou pelo mal que fizemos enquanto estávamos no corpo. Acerto de contas. O empregado que havia recebido 5 entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5, aqui estão mais 5 que lucrei. O detalhe é que o Senhor, quando entrega os talentos, não pede para colocar no banco, não pede para multiplicá-los, simplesmente entrega. Há certas coisas que são tão óbvias que Deus não precisa dizer. Há certas coisas que são tão evidentes que não é preciso você explicar para ninguém, porque isso está impregnado na natureza. Crescer e multiplicar-vos, encher, povoar e submeter a terra. Pronto. Não é preciso que Deus diga: se esforce, trabalhe, cresça, amadureça e assim. Não, já está implícito. E nós compreendemos isso quase que instintivamente, olhando para os nossos pais, trabalhador.
olhando para aquela pessoa, acordou de madrugada, já foi trabalhar, olhando para os nossos pais, não está em casa porque está garantido o nosso sustento, o pão de cada dia. Isso se aprende socialmente, não é preciso nem acreditar em Deus, não precisa ninguém dizer que você tem que estudar, tem que trabalhar, senão você não vai ser ninguém na vida. Se bem que quem diz isso não está errado, mas está apenas sendo redundante. Sociologicamente, todos nós percebemos vagabundos e irresponsáveis, decentes e indecentes, corajosos e acomodados, atrevidos e medrosos, e o fim de cada um, a vida que cada um leva. Isso é um constante aprendizado. O empregado que havia recebido 5 talentos disse: Senhor, tu me entregaste 5, aqui estão mais 5 que lucrei. A recompensa: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de pouco, eu te confiarei muito mais. Muito bem, isso é um elogio. Seremos elogiados por Deus. Servo bom, bom porque você fez do que Deus lhe deu o bem para as pessoas. Da sua inteligência muitos usufruíram, da sua capacidade de falar muitos beberam, da sua profissão, da forma como você tratou as pessoas, muitos se beneficiaram. Você não se fechou para você. Bondade é uma virtude sempre em função do outro. Servo bom. E fiel. Fiel por quê? Porque o que eu lhe dei você estragou. Não estragou. Porque o que eu lhe entreguei, você compreendeu que era uma preciosidade a ser conservada. Por isso, toda pessoa boa é uma pessoa fiel. Boa segundo Deus. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse o jovem rico. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e Deus é fiel. Bondade e fidelidade são prerrogativas de Deus que o Senhor quer que nós imitemos. Servo bom e fiel. Se você foi fiel no pouco, ou seja, aqui na terra, qualquer coisa que façamos, ainda que pareça relativamente muito, em comparação com o céu, não é nada. 1 Coríntios 2:9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que ultrapassa a nossa capacidade de pensar, o prêmio, a recompensa, a felicidade, o gozo, o júbilo, como recompensa pelo nosso esforço, por termos dedicado nossa vida a multiplicar os talentos. Disse a mesma coisa para o empregado que havia recebido 2 talentos. Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão diz a mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Ou seja, a recompensa agora é por toda a eternidade. Na terra foi esforço, aqui é descanso. Na terra foi sacrifício, aqui é recompensa. Na terra as dores tiveram um prazo para acabar, aqui o gozo, o júbilo, a felicidade jamais acabarão. Agora vamos para a desgraça, porque a parábola tem que terminar com desgraçado. Se não tiver desgraçado no meio da parábola, ela não tem graça. Chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Aqui tens o que te pertence faz dele uma pessoa merecedora de elogio. Isto é, ele devolveu ao dono o que é dele. Isso daqui Deus me deu, não é meu, eu vou devolver para ele. Não é lá grande coisa essa virtude, porque ela é estragada com esse defeito. Tive medo. Outra coisa importante é aquilo que ele diz, que Deus não concorda. Deus não é um Deus severo para cobrar. Deus é um Deus severo para julgar. Tanto é que o Senhor, no versículo 26, diz: servo mau e preguiçoso, tu
sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? O patrão aqui não concorda, ele pergunta: o quê? Você está dizendo isso? Ora, na linguagem, quando você faz isso, não significa dizer que você está concordando. Ou seja, a visão que o preguiçoso tem de Deus é que ele é tão amedrontador que é melhor você guardar o que é dele para depois devolver, porque assim você vai estar em paz com ele. Só que estar em paz com Deus não é devolver o que ele lhe deu, mas devolver multiplicado o que ele lhe concedeu. Lembra? Aquele muito for dado, muito será pedido. Veja, não é muito será exigido como devolução, mas pedido com esforço. Segunda coisa, servo mau e preguiçoso. É o antônimo de servo bom e fiel. Todo infiel é um preguiçoso. Toda pessoa má é também preguiçosa. E o preguiçoso é um potencial malvado. Maldade e infidelidade. Também maldade e preguiça. São duas chagas que podem arruinar a vida de uma pessoa. Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Esses juros não são juros financeiros da Bolsa de Valores do banco, não. É o crescimento na fé. Lucas capítulo 2, versículo 51, a respeito de Jesus, o evangelista diz: e o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O próprio Jesus crescia. Por favor, cresçam e apareçam. Não se conformem com a conquista, com os diplomas, com as vitórias de vocês. Vocês podem crescer mais, e se isso é para a glória de Deus, se é no temor do Senhor, saibam, isso agrada infinitamente a Deus. Eis o que Jesus espera que vocês apresentem nesta vida: pais amorosos, mais amorosos; esposos carinhosos, mais carinhosos; esposas dedicadas, mais dedicadas; profissionais competentes, sempre mais competentes; conhecedores da sua profissão, sempre mais atualizados, sempre mais abalizados no exercício da sua profissão. Tu devias ter depositado meu dinheiro no banco. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o a quem tem 10. Parece injusto? Não, não é. Se você recebe o dom de Deus e não sabe multiplicá-lo, o que Deus lhe dá, Ele tira. Ele não tirou daquilo que Ele produziu, até porque aquilo que Ele produziu é de Deus. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Porque a todo que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Explico a frase: a todo aquele que tem coragem, audácia, esforço, atrevimento, investimento, aquele que compreende que os dons que Deus lhe dá podem ser multiplicados e aperfeiçoados, se você tem isso, será dado mais a você. Não mais talentos, mais recompensa, mais prêmio, em recurso do teu Senhor, e em abundância, numa desproporção que nós não conseguimos imaginar. Mas daquele que não tem, verbo transitivo direto, aqui não aparece o objeto direto. Não é que não tem talento, mas aquele que não tem coragem, aquele que é medroso, que é frouxo, que é negligente, que é inseguro, que se fechou no seu mundo, que se estiolou, que não avançou, que não escancarou as portas da sua casa, do seu negócio, da sua vida espiritual, a quem não tem, até o que tem, ou seja, o talento que Deus lhe deu, ele vai ser tirado. Porque talento é para os sábios, porque talento é para corajosos, porque o cristão é um bravo. Cristianismo não tem espaço para covardia, para medo, para frouxidão, para preguiça, para marasmo, para braços cruzados. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, ali
haverá choro e ranger de dentes. A condenação eterna. O inferno está cheio de preguiçosos, inúteis, que receberam seus talentos e simplesmente os esconderam debaixo da terra. Vós, meus irmãos, não estáis nas trevas. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, diz o apóstolo. Não durmamos, mas sejamos vigilantes e sóbrios. O bispo terminou a homilia. Eu não quero pedir perdão a quem cochilou. Se cochilou, que bom. Agora é hora de acordar. E se você não cochilou e teve a paciência de me escutar, por favor, amanhã já vou embora. Nunca mais vou vê-los. Mas lembrem-se, aqui eu procurei multiplicar o meu talento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.